Vamos começar mais uma aula do nosso curso de desenvolvimento de jogos, onde nessa aula nós vamos estudar e vamos tentar definir algo que vai ser muito importante no decorrer do curso, é a compreensão, ou pelo menos nesse momento uma ideia básica do que são os nós e como eles definem, por exemplo, uma cena. Tudo bem? Ou seja, qual é a relação que são nós, o que são cenas e como eles se interagem ou se relacionam. Agora são 14 horas e 11 minutos. Tudo bem? Então, o nosso objetivo nessa aula vai ser entender, né, os nós e cenas. Ok? Tá? Então, vamos lá. Vamos começar pelos nós. Vamos começar a falar um pouquinho sobre os nós. Tá? Bom, o que seriam nós? Tá, o nó, e a gente vai ver que também eles são os nodes, ok? Tudo bem? Eu diria que ele é entidade básica, são os bloquinhos sobre os quais nós vamos fazer a criação do nosso jogo. Ou seja, o nosso jogo ele vai ser formado por um conjunto de nós, tá? Então é o elemento básico de construção do nosso jogo. Então vamos colocar aqui, ó. Então, os nós são os elementos básicos que combinados entre si vão permitir a criação dos nossos jogos. Tudo bem? Então, basicamente, ou seja, todo jogo ele vai ser formado por um ou mais nós. Tudo bem? É lógico que um nó é muito pouco, né? Então, o que acaba acontecendo? Os nós eles vão poder. Então, o que um nó pode fazer? Né? Então, os nós, tá? Os nós eles vão possuir propriedades. Os nós eles vão poder executar ações, tá? Tudo bem? Eles podem responder a, vamos dizer assim, a ações, vamos colocar assim, propriedades, executar ações, pode responder a eventos. Tudo bem? Então, os nós, eles são o quê? A base que nós vamos estar trabalhando. Tudo bem? E o que acaba acontecendo? E nós vamos ter diferentes tipos de nós, tá? Então, teremos, ou temos, né? Temos diferentes tipos de nós. Da mesma forma que nós temos diferentes tipos de letras, né? Então, o alfabeto ele é formado por diferentes tipos de letras. Então, nós vamos ter diferentes tipos de nós, sendo que eles vão ter diferentes tipos de propriedades. Tudo bem? Então, o que acaba acontecendo? E todo nó possui um nome e pode executar ações pertinentes a ele. Pertinentes a ele. Então, o que acaba acontecendo? Eu vou ter, por exemplo, aqui um nó. Tudo bem? Esse nó, eu posso, por exemplo, ter um nó que eu vou chamar aqui
no momento de nó A e o nó B. Cada um deles vão ter propriedades e vão poder executar ações. Então, por exemplo, eu tenho aqui o nó A e o nó B. O nó A vai ter determinadas propriedades, P1, P2, P3. Já o nó B ele vai ter as propriedades P3, P4, P5. Vai poder executar a ação 1, ação 2, ação 3. Esse vai poder executar a ação 4, a ação 5, a ação 6, enfim. Diferentes nós terão diferentes propriedades que, por sua vez, vão executar diferentes ações. Tudo bem? Então, agora nós vamos ver qual é a relação entre sena e nó. Tudo bem? Então, aqui nós vamos fazer algumas definições. Tudo bem? Nós vamos fazer algumas definições. A primeira definição que nós vamos fazer é a seguinte. Uma sena é formada por um ou vários nós. Tudo bem? Mas toda sena precisa ter pelo menos um nó. Tá? Então, 2. Toda sena precisa ter pelo menos um nó. Ok? Tudo bem? E esse nó, esse nó que a sena ela tem que ter obrigatoriamente é chamado de nó raiz. Então, 3. Toda sena precisa ter um nó raiz. Ok? Então, a gente tem que definir para cada sena um nó raiz. 4. Então, é necessário definir para todas as senas um nó raiz. Então, se eu tenho 3 senas, se eu tenho a sena 1, se eu tenho a sena 2 e se eu tenho a sena 3, eu vou ter o nó raiz da sena 1, eu vou ter o nó raiz para a sena 2 e eu vou ter o nó raiz para a sena 3. Tudo bem? Ou seja, cada sena ela tem que ter o seu próprio nó raiz. Tudo bem? E uma sena ela vai poder ter um conjunto de nós que vão formar o jogo. Então, vamos colocar aqui, ó, uma sena, né? Uma sena sempre terá um conjunto de nós e esses nós vão estar organizados numa hierarquia. Tá? Então, uma sena ela vai poder ter um conjunto de nós, e esses nós vão estar organizados em uma hierarquia. E nós vamos ter também, estando os nós organizados
numa cena, numa hierarquia, vamos pôr assim, numa hierarquia, esta hierarquia se apresenta sobre a forma de uma árvore. Ou seja, então o que eu vou ter? Eu vou ter, por exemplo, eu vou ter um nó raiz, ok? Eu vou ter um nó raiz. Acima do nó raiz, eu vou ter, por exemplo, um nó do tipo A, um nó do tipo B. Tipo B, né? Tá? E aí, a partir do tipo A, eu tenho outra divisão. Ok? Aqui eu vou ter uma outra divisão. Aqui é a mesma coisa, né? Eu vou ter uma outra divisão, aonde eles vão se apresentar sobre a forma de uma árvore, tá? Então, aqui eu vou colocar, por exemplo, aqui eu vou ter o meu nó alfa, meu nó beta, meu nó gama, o meu nó psi, o meu nó, por exemplo, lambda, o nó teta, e assim vai. Então, eu vou poder ter esses nós, então, e esses nós todos vão estar dentro de uma cena. Então, isso daqui seria uma cena. Tudo bem? Então, olha só. Então, eu tenho uma cena sendo formada por um conjunto de nós, sendo que esses nós eles estão organizados de uma forma hierárquica, e essa hierarquia ela se apresenta sobre a forma de uma árvore. Tudo bem? Tá? Então, se eu tiver várias cenas, cada cena precisa ter pelo menos um nó. E esse nó será definido como o nó raiz dessa cena. Tudo bem? E os nós vão interagir entre eles, tá? Eu vou poder... uma coisa extremamente importante. Na hierarquia entre os nós, um nó pode ser filho de outro. Então, por exemplo, vamos imaginar aqui, ó, eu tenho dois nós. Então, vamos imaginar que aqui eu tenho meu nó alfa e aqui eu tenho meu nó beta. Então, eu posso dizer que alfa é o pai de beta. E aqui eu posso dizer que beta é o filho de alfa. Ou seja, vai existir uma relação de pai e filho. Tudo bem? Ou seja, eu posso ter um nó sendo filho de outro, tudo bem? Nas próximas aulas, nós vamos ver como a gente vai fazer isso na prática. Tá bom? Tudo bem? Então, vamos ficando por aqui e a gente continua numa próxima aula.